Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os highlights do Obesity Week, que foi o congresso que aconteceu em Dallas agora no mês de outubro. Uma das palestras que me chamou muita atenção foi sobre o tratamento da obesidade, em que os medicamentos foram todos colocados numa linha do tempo e de acordo com a sua eficácia, e foram divididos em grupos. O grupo de primeira geração, onde a gente tem o Orlistat, fentermina com topiramato, liraglutida e bupropiona com naltrexona. E os medicamentos de segunda geração, que promovem perdas de peso maiores e que podem muitas vezes ser compatíveis com o resultado de cirurgia bariátrica. São eles a semaglutida, com uma perda de 15%, a tirzepatida, com uma perda que chegou a 22%. E o que a gente tem para o futuro é a retratutida, que é um análogo triplo, que no estudo, 1/4 dos pacientes conseguiu uma perda de peso maior do que 30% do seu peso inicial. Outra palestra interessante foi um resumo de todos os estudos STEP, que são os estudos que envolvem a semaglutida. Essa palestra foi ministrada pelo Robert Kushner, que é um pesquisador e professor da Faculdade de Medicina de Northwestern. E, dentre todas as conclusões, ele coloca 3 pontos principais. Em primeiro lugar, é que existe uma relação entre a dose e os benefícios cardiovasculares e o percentual de perda de peso. Em segundo lugar, que todo o benefício cardiovascular que a droga nos oferece, ele termina quando a gente suspende a medicação. E por último, ele coloca uma análise da população que teve a maior perda de peso, e foram os pacientes do sexo feminino e os pacientes diabéticos que tinham a glicemia mais bem controlada. Outro ponto alto do congresso foi a apresentação do estudo SURMOUNT-3, que é da tirzepatida na obesidade. O desenho do estudo foi apresentado pela brilhante e elegantérrima Anya Jastreboff, da Universidade de Yale. E eu vou resumir rapidamente esse estudo para vocês. Numa primeira fase desse estudo, os pacientes são colocados durante 12 semanas numa mudança de estilo de vida, com dieta e exercício físico. E depois disso, os pacientes que perderam pelo menos 5% do peso inicial entram na segunda fase do estudo. Como é essa segunda fase? São divididos em 2 grupos. Um grupo é o placebo e o outro grupo recebeu a tirzepatida nas doses de 10 e 15 miligramas. E qual foi o resultado no final do estudo? O grupo placebo, infelizmente, teve uma recuperação de 3% do seu peso, enquanto o grupo que recebeu a medicação teve uma perda de 21% fora o peso que haviam perdido na primeira fase do estudo. Isso mostra um resultado muito bom. Na análise final, metade dos pacientes tiveram uma perda de mais de 20% do peso e 1/3 desses pacientes conseguiram uma perda de mais de 30% do seu peso inicial. E por último, eu gostaria de mostrar uma análise crítica que foi feita em relação ao IMC, já que 30% das pessoas que têm IMC normal apresentam alterações metabólicas. Foi colocado um conceito de IMC biológico, que além dos números, leva em consideração outras variáveis como microbiota intestinal e biomarcadores para estratificação de risco. Essa pode ser uma ferramenta muito útil futuramente para a gente conseguir fazer recomendações mais personalizadas para o nosso paciente e o que a gente chama de medicina de precisão, que, queira ou não, acaba sendo uma das bases para o tratamento da obesidade no futuro.